O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntavam-lhe onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma grande alegria. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua casa seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à celebração da Epifania do Senhor. Somente Mateus e Lucas apresentam o que chamamos Evangelho da Infância, narrando os acontecimentos que precederam o nascimento de Jesus. Cada evangelista tem uma intenção teológica e uma mensagem que quer ensinar aos leitores. Por isso, também as narrativas apresentam algumas diferenças. Mateus não se preocupa muito em descrever os detalhes do nascimento de Jesus. Enfoca a reação de diferentes grupos de pessoas à chegada do Messias, descrevendo Jesus como o novo Jacó, o novo Moisés e o novo Davi, tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes. Em Lucas, são os pastores que prestam reverência ao recém-nascido. Mateus escreve para comunidades mistas, que tinham judeus mais radicais quanto à lei, judeus que não tinham nascido em Jerusalém e gentios ou pagãos convertidos. Portanto, mostra um ensinamento precioso. São observadores das estrelas, estrangeiros, os magos, que vão reconhecer a grandeza do nascimento de Jesus. Eles vêm para adorá-lo e com presentes. Assim, o Evangelho de Mateus começa a ensinar que acolher Jesus como Messias não depende da etnia. A luz está no meio da humanidade e todos podem ser iluminados por ela. Alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém. A história dos magos sempre impressionou a cultura dos grandes e a piedade dos pequenos. O texto os chama de magos, mas tornaram-se reis por influência de Isaías e também do Salmo 72. O texto não os qualifica, mas na tradição são contados 3, em correspondência aos 3 dons que oferecidos como Baltazar, Melquior e Gaspar. Ampliados simbolicamente, representam sempre ali as figuras muito importantes que são ancestrais da igreja. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Há 2 reações muito diferentes ao nascimento do menino em Belém.
Por um lado, estão os estrangeiros a adorá-lo, reconhecendo sua majestade. Por outro lado, o rei judaico Herodes e Jerusalém, a cidade da promessa, ficam perturbados. Ninguém sabe exatamente onde o Messias nasceu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei eram representantes oficiais da religião no tempo de Jesus e, logicamente, deveriam ser os iluminados pela ciência divina, sem dúvida, conhecedores sobre o que se referia ao Messias e os primeiros a reconhecer sua chegada. Mas a estrela não apareceu para eles, porque ela não está condicionada à posição religiosa que alguém ocupa. Não se aceita a chegada do Messias pelo cargo que se tem, mas pelo coração aberto, que espera a vinda do Salvador. Belém da Judéia. O consenso é que o Messias deveria chegar em Belém. O Salvador não está perto de Herodes ou de Jerusalém. Resgata-se uma antiga profecia que dizia que o Messias estaria ligado à cidade de Belém, muito conhecida desde a antiguidade por ser a casa de Davi. Aqui está outra beleza do texto. A perseguição do menino por Herodes lembra a história bíblica de Moisés e a matança das crianças feita pelo faraó. O leitor judaico também se lembraria da história que os sábios contavam quanto ao nascimento de Jacó, que não está na Bíblia, mas ficou enraizada na sabedoria judaica, muito parecida com o nascimento de Jesus. Temos então três grandes figuras do Antigo Testamento que ajudam a compreender a história de Jesus: Jacó, José, Moisés e Davi. Jesus será apresentado no Evangelho de Mateus como o pai de um novo povo, superando a Jacó como a verdadeira lei, superando a Moisés como o rei dos reis e bom pastor, superando Davi. Deus olha as expectativas dos homens, mas a luz que ele oferece é muito maior. E a estrela ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Herodes manifesta o desejo de adorar o menino, mas sua intenção é outra. O Evangelho de Mateus deixará isso muito claro ao narrar a matança dos inocentes, Mateus 2, de 13 a 18, feita por este rei judaico. Somente aqueles que carregam um coração sincero conseguem reconhecer os sinais de Deus que conduzem à salvação. Os magos são guiados pela estrela, que era interpretada no judaísmo como um símbolo messiânico, e também escutam a voz divina falando com eles em sonho. Ouro, incenso e mirra. Segundo a interpretação alegórica dos padres da igreja, aqueles que vieram depois dos apóstolos, o ouro representa a realeza de Jesus, o incenso a sua divindade e a mirra sua paixão. De qualquer forma, esses presentes preciosos são um sinal de que os estrangeiros reconhecem a divindade e a glória da luz que veio também para eles. Por isso, entrega o que tem de belo, mas reconhecendo que diante deles está uma beleza muito maior. É o dom de si. Da mesma forma que a profecia de Isaías, recordando a visita da rainha oriental de Sabá, Salomão, já dizia que uma horda de camelos te inundará, e os camelinhos de Madiã e Efa todos virão de Sabá, trazendo ouro e incenso e proclamando os louvores do Senhor. A festa de hoje é um convite a fazermos de novo a caminhada dos magos. Como se não soubéssemos ainda onde está o Salvador, é preciso fazer em primeira pessoa a trajetória dos magos, enfrentando as noites da vida e da alma, os desejos e as dúvidas, as esperanças e as incertezas, guiados por uma estrela, que no seu zigue-zague aparece e desaparece.
Para não virarmos aqueles escribas sacerdotes que sabiam tudo sobre o Senhor e davam a pista para matá-lo, ou a Herodes, que não sabia nada, mas tinha poder de matá-lo e assim preservar seu poder. É preciso tomar o caminho dos magos e deixar-se possuir pelo coração dos magos. O caminho do amor, que através da busca da inteligência e da revelação, da alegria e da adoração, chega ao dom de si. Só assim nascemos nele e ele em nós. Portanto, caros irmãos e irmãs, celebrando hoje a festa da Epifania, que significa manifestação de Deus, isto é, Jesus que se revela a todas as pessoas. Deus veio ao nosso encontro de uma maneira única em Jesus. Ele se manifesta a Maria e José, membros escolhidos do povo de Israel, mas se manifesta aos magos, que são pagãos, que não pertencem ao povo de Israel. Isso quer dizer que a revelação de Deus em Jesus é para todos. Afinal, Ele é a luz dos povos. Em sua busca de Deus, os pagãos são ajudados pela sua própria sabedoria, simbolizada pela estrela. E os pagãos não chegam à fé de mãos vazias. O ouro representa o que cada um tem. O incenso representa o que cada um deseja. A mirra representa o que cada um é. Damos a Deus os nossos haveres, os nossos desejos e as nossas penúrias, e que Deus nos dá o seu tesouro, o que Ele tem melhor de si, o seu Filho amado. Deus dá a si próprio a cada um de nós, para que sejamos resgatados do pecado para uma vida nova. Deixemos-nos guiar pela estrela, que a estrela verdadeira nos guie a Jesus. A estrela é a igreja, é a comunidade, é o catequista, é o bom pai, é a boa mãe. São os líderes da comunidade que nos ajudam, com o espírito despojado de qualquer pretensão, a fazer do nosso coração aquele que acolhe Jesus e que o oferece como dom de si próprio para a sua própria salvação. O Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.